Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo que eu tive que tomar um chazinho de boldo antes para assistir, tomar um engolve, né? Para ficar tranquilo em relação ao fígado. Muita gente pediu para eu reagir a um vídeo que foi publicado, que teve milhões de visualizações, sobre as descobertas nas grandes pirâmides ali no Egito. E um vídeo que tenta refutar, né, as descobertas, dizendo várias vezes ali, as pessoas dizendo que, inclusive, não tem nada para se falar sobre o assunto, né? Mas, para desespero deles, a matéria de capa da revista Enigmas, edição 38, vai ser sobre esse assunto. Você quer saber de verdade sobre as descobertas das pirâmides, com um texto muito bem feito pelo Claudio Senaga, né, editado por mim? Assine a revista Enigmas, você vai ter acesso a esse texto e a 37 edições, né, centenas de textos, e não vai sair por aí falando bobagem sobre o assunto. Mas antes de falarmos disso, vamos falar de atualidade. Então, esse vídeo aqui foi publicado no canal Inteligência Limitada, Cortes Inteligência Limitada. Não dá para entender, né? Porque uma pessoa aleatória, como esse apresentador, assim, como esses canais ganham tanta repercussão, né? Que nem Inteligência Limitada, e como que eles conseguem entender de todos os assuntos, e principalmente dar risadinha sobre assuntos que eles são completamente ignorantes. Nós vamos ver isso aqui no vídeo hoje. Atualidades, né? O lance da pirâmide aí, que eu sei que não tem nada a ver do negócio. Depois, Lene, vê se acha. Tem uma imagem da descoberta da O lance da pirâmide AE, isso aqui tem nada a ver com um negócio. Poxa vida, que nível chegamos, né, gente? pirâmide, ou o que pode ser, né? Pode ser nada, na verdade, né? É? Cara, o negócio da pirâmide. Você vê assim que o apresentador, ele não consegue nem verbalizar sobre o assunto. Ele não entende nada, nada. Ele não estudou nem um pouquinho antes, não sabe do que se trata. Então, ele é totalmente ignorante sobre o assunto, né? Dá pra perceber. E o Sérgio, aqui agora, vai entrar, o Sérgio Sacani, vai dizer que não tem nada. Olha só. Pode ser nada, na verdade, né? É? Cara, o negócio da pirâmide tem a ver sim com o espaço, porque tudo isso aconteceu no canal de ufologia. Olha só, ele já começa tentando descredibilizar os pesquisadores. É uma tática que se chama argumento contra a pessoa. Ele inicia assim a fala dele, porque provavelmente também ele não entende nada sobre o assunto, não é a área dele, né? Da Piccolo, chama a mulher lá, ela levou uma galera lá, tem uns caras que eles são, muitos deles Você vê a dificuldade dele de verbalizar sobre o assunto. Ele está buscando as palavras e tal, porque você vê que ele não tem o menor tato para falar sobre isso, né? são ex-pesquisadores e hoje eles foram para essa vertente aí de... São ex-pesquisadores que publicaram uma pesquisa, né? Inclusive ao vivo no YouTube. Quer dizer, ex-pesquisadores que fazem pesquisas por radar SAR. Então, só aí nós vemos uma incoerência gigantesca na fala dele. Como assim, ex-pesquisadores? Pesquisador é ele, provavelmente, né? Que tá lá na pirâmide do Egito, fazendo pesquisa, entende tudo sobre ela. da pirâmide. A pirâmide tem sempre um mistério e tal, e não sei o quê, né? Antigamente tinha mal. É claro que tem um mistério na pirâmide. A construção dela não representa o que se encontra, por exemplo, no Museu do Cairo. Em outros museus que falam do Egito, que tem materiais do Egito. Nenhum daqueles equipamentos, daquelas ferramentas, serviriam para a construção da pirâmide. Não tem uma tese finalista de como a pirâmide foi construída e nem sobre a datação dela. Nunca foi encontrada nenhuma múmia. Então, não tem inscrição mortuária na pirâmide para se dizer que são túmulos. É claro que é misterioso. Tá brincando que isso não tem mistério nenhum, Sérgio? Isso é, no mínimo, desonestidade intelectual sua. Olha só, você tem que ter responsabilidade, porque quando você fala, tem 2 milhões de pessoas assistindo aqui. Tem que ter um pouco de responsabilidade, porque assim, pode ser que dessas 2 milhões de pessoas, 1,5 milhão tenha desistido do assunto. Tá certo, 500 mil tá bom se sobrou, se sobrou. Mas 1,5 milhão desistiu totalmente do assunto, cara. A maldição da pirâmide, a maldição da múmia. Exatamente. Então, pessoal, muita... A maldição da múmia. Sobre a maldição da múmia, a múmia de Tutankhamon. O que isso tem a ver com as pirâmides, meu amigo? Você vê, o cara não sabe nada do que ele tá falando. Nada, completamente nada. É uma conversa de boteco isso. E é assim que o brasileiro tá se informando, gente. É dessa forma. É revoltante, desculpa.
A gente fala, interpreta que as pirâmides ali de Gizé, né, que o pessoal chama. Ele não sabe falar o nome do Planalto. Que o pessoal chama. É impressionante. É assim que o brasileiro se informa, gente. Seriam fontes de energia para a humanidade, porque elas estão no meio, como que eu vou dizer assim, no centro de massa do planeta. Sérgio, o mistério existe porque ninguém sabe realmente o que são as pirâmides. Por isso que o mistério existe. Seja honesto, pelo amor de Deus. Planeta. Tem toda que elas estão alinhadas, não sei elas estão alinhadas quê. com o Orion e o número do não sei o que, a coordenada delas, se você pegar. O alinhamento Orion foi feito por pesquisadores também. Inclusive o Armando May, que é um dos pesquisadores que publicaram, que estão envolvidos nessa pesquisa do subterrâneo da pirâmide de Khafre. É a mesma velocidade da luz. Então tem várias coisinhas ali que o pessoal tem essa coisa com a Ele pirâmide. fala assim, várias coisinhas, porque ele não sabe descrever. Ele não sabe descrever, por exemplo, qual é o grande mistério? Um dos grandes mistérios que ele não sabe descrever é como que a base da pirâmide foi feita com martelinhos, com gente de tanguinha, para suportar bilhões de toneladas. Como o terreno foi assentado, Sérgio? Boa parte desses caras, em 2022, eles apresentaram um trabalho muito legal, dicas de passagem. Eles usaram o mesmo sistema que eles usaram agora para descobrir umas câmaras secretas. Se eles apresentaram um trabalho legal em 2022, por que hoje em dia eles não servem mais? São ex-pesquisadores. Por que ex-pesquisadores? E o dado que aparece do radar ali, você tem que interpretar o dado. Então, o que o pessoal fez? Eu vi a apresentação deles, foram 4 horas de... Olha, Sérgio, por conta da tua apresentação, não dá para acreditar que você viu essa apresentação de 4 horas. É impossível. Senão você não estaria falando essas coisas aí para milhões de pessoas, cara. Não, você estaria trazendo os dois lados. O teu lado, né? Que é o lado do céticozinho, o lado da NASA, o lado do governo oculto. E você deveria, se você assistiu essa apresentação de 4 horas, você deveria estar trazendo o outro lado também, coisa que você não está fazendo. Apresentação no... isso aí já é Isso ali são eles falando ali no cantinho, né? Ali é o que o canal de ufologia lá, ele... Isso é a prova de que ele não viu a apresentação. A apresentação não foi feita dessa forma. Com essa fotinho aí embaixo. Vejam o vídeo, vocês vão ver que a apresentação não foi feita nesse lugar, ok? Essa fotinho aí, se ele tivesse visto a apresentação mesmo, ele ia perceber que esse não é o local da apresentação. Transmitiu. Foram 4 horas de apresentação. Na verdade, não foram só esses caras que falaram, foram várias pessoas que falaram. Cara, porque tem... Foram os pesquisadores. O Armando May, o Felipe e o Conrad Malanga. Foram várias pessoas, foram 3 pesquisadores principais. E isso você vai ver na matéria da Revista Enigmas, edição 38. Também tem uma live aqui no canal para você assistir e se informar da forma correta. Tem o lance do portal temporal das pirâmides. Porque ali nas pirâmides, dependendo do que pode acontecer, ou no passado... Stargate, lembra? Stargate, lembra muito Stargate, isso aí. Então, esse pessoal foi lá. Aí, o que eles fizeram? Pegaram os dados do radar. Tá, ele usou essa parte da questão temporal só para descredibilizar a pesquisa, porque o argumento não terminou. Ele só falou assim, tem essa questão do portal temporal e etc, e não continuou. Só usou para descredibilizar. Esse discurso tem que ser ajustado. Porque isso passa uma desonestidade gigante, Sérgio. E no dado do radar, eu tenho aqui o link que eu mando para quem? Para Fabi? Vou mandar para Fabi, porque aí ela mostra aí. Do jeito que ele tá falando, parece que ele tá achando engraçada a pesquisa. Ele tá achando graça. Um cara que não pesquisa nada, né? Que ele se tornou um youtuber, um influencer, não faz ciência nenhuma, não pratica ciência nenhuma, rindo de pesquisadores que praticam. Quer dizer, o mundo tá de cabeça para baixo mesmo, gente. Pra mim que... A Fabi tá aí ou já foi? Tá aí. Tá aí ainda. Até pro pessoal ver, cara, que não tem absolutamente nada. Porque o radar veio e fez uma medida. Ué, e aquelas você viu as imagens que ficaram... Não, mas as imagens não são, cara. Essas imagens aí são interpretações. Depois isso aí não ficou natural, né, gente? Isso aí foi combinado, esse espacinho aí. Deu pra perceber, né, que eles combinaram isso. Mas aquelas imagens não são as reais?
Não, são interpretações, pareceu meio combinado. Ações que foram Eu dadas, acho que entendeu? nem é essa, Lene. Tem uma imagem famosa. Não, Tem... essa aí é a imagem, essa aí é a interpretação que os caras deram. Ah, não, mas antes dessa eu vi uma imagem no Twitter ou em vários lugares com as pirâmides em cima e tinha uns canos pra baixo. O cara não sabe nem verbalizar. Não. Esse também eu vi, mas tem outra. dificuldade Deve ter visto aquele gráfico de lá, né? comunicação. O quê? né? Deve ter visto o gráfico que plotaram, né? Mas o gráfico foi pouco mostrado, mas nós vamos mostrar ele aqui. Mas isso aí Tem não. as pirâmides com deserto e embaixo tem umas colunas também amarelas. Isso aí, ó, só pro pessoal entender, Qual? tá, Essa galera? daqui? Essa imagem que vocês estão vendo aí, isso aí é a interpretação que os caras deram para os dados. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês os dados. Eu vou mandar aqui pra Fabi Tá. aqui, que ela tá pertinho aqui no meu negócio. Aí, Fabi, pega isso aí e manda aí pro Lene abrir pra gente. Então, a interpretação deles é o quê? Que eles encontraram, acho que são 8 colunas. Começaram a falar que elas tinham 2 km de profundidade. Não tem, tá? Elas têm 600. Elas têm 2.000 pés, galera. Então aprenda a ler primeiro, né? Também a galera vai ler o negócio, tá escrito em pés, já. Só ele que sabe ler. Só ele é o sabidão. Né? Só ele que sabe ler. Para quem que ele tá falando? Aprenda a ler. Quem que errou nisso? Eu não fui. Quer dizer, dando carteirada, né? Dizendo, eu sou o sabidão. Já joga pra quilômetro, para metro, na verdade, né? Então dá quanto? Dá 600 metros. Essas colunas aqui teriam 600 metros de altura e mais ou menos 30 metros de diâmetro, tá? Ou 10 metros de diâmetro, desculpa. E eles descobriram essas 8 colunas. Aí tá vendo aquele espiralzinho em volta ali? Sim. Olha só como uma pessoa cai em contradição, né? Eles descobriram as 8 colunas. Que espécie de discurso é esse? Quer dizer, é piada, é brincadeira, não é nada, ou eles descobriram 8 colunas? Conseguem perceber? Então, porque eles falam que isso aí seriam as bobinas para gerar energia embaixo da pirâmide. Essa que é a interpretação. Mentira. Para isso, eu convido você, eu até vou deixar um link aqui do vídeo para assistir as 4 horas de apresentação. Isso não é verdade que ele está falando. Ele não assistiu essa apresentação, gente. Aí vai ter a imagem. A imagem é aquela ali, ó, colorida ali, ó. Daquilo, O cara interpretou de cima. mano. Então, assim, não tem como. Agora o apresentador, ele se tornou especialista em radiografia. Vai baixando aí, cara, que vai ter a imagem bem grande aí. Tá. Se esse apresentador não consegue nem falar direito, como que ele vai saber interpretar a radiografia? Vocês estão se informando com esse tipo de gente. Não dá para falar outra coisa, me perdoem, hein? Desse radar aí. Isso aí é a imagem que veio do radar. Pode ir baixando. Vai baixando lá embaixo, eu te mostro qual que é. Vai baixando, pode ir. Aí tem o desenho, esquema, que é eles mostrando o esquema da bobina, Não. papá. Isso aqui é o esquema que foi publicado no site do Daily Mail, o que mostrou ali em cima. Foi o próprio jornal Daily Mail que fez aquele gráfico que ele acabou de passar. Aí essa imagem que ficou famosa. Essa é a de baixo. Para você conseguir entender essas imagens, você precisa ver a apresentação do Felipe Biondo, se não me engano, que é o nome do pesquisador, do cientista, né, que até desenvolveu e patenteou uma forma de obtenção desses dados através do SAR. Inclusive, em algumas radiografias, como eu mostrei na minha live, se parece muito realmente com torres cilíndricas. Aqui já está aparecendo, tá, gente? Mas ele não está vendo nada. Isso que apareceu. Isso aí é o dado que os caras pegaram. O vermelho. Isso, Cara, não dá. Para mim, parece algo cilíndrico e bem grande, tá? Agora, é a minha interpretação. Eu fico com a interpretação dos pesquisadores, porque eles são os especialistas, inclusive o cara que desenvolveu a tecnologia. Agora, a interpretação do Sacani é a que vale para vocês. A dele não é interpretação, a dele é realidade, é verdade, né? É a verdade. Não tem nada. Ele não consegue ver nada. Vamos ver isso aí. Não dá pra saber o que é nada, porque. Uma outra coisa Não muito dá para importante, saber. tá? É a interpretação dele. É a interpretação dele. Se você não consegue ver nada aí, problema seu. Eles não publicaram isso em lugar nenhum, tá, pessoal? Eles só mostraram isso nessa. Mais argumentação contra a pessoa. Qual é o problema de não ter publicado em revista científica nas dos teus amiguinhos? Foi muito maior a coisa. Eles mostraram isso no YouTube ao vivo, dando a cara a tapa para toda a imprensa. Essa apresentação neste canal de ufologia. Não tem artigo, não tem nada. Não, a apresentação foi feita numa catedral, num espaço, numa sala dentro de uma catedral na Itália, que foi retransmitida por um canal de uma senhora aí, que eu vou colocar o link.
desse vídeo, da apresentação da palestra aqui para vocês, na descrição do vídeo, para vocês assistirem e tirarem as suas próprias conclusões, tá? Outra coisa, a galera do Egito tá... Cara, eles estão pistola num nível assim que você não imagina. Não imagina. Porque... Olha, vejam vídeos de turismo na pirâmide do Egito. Vejam como é feita a arqueologia dentro do Egito. Tráfico de influência, corrupção, né, para poder filmar lá dentro. Eles não deixam fazer nada dentro do Planalto. Até por isso que a pesquisa foi feita por alta atitude. Começaram a falar um monte de coisa, começaram a falar que eles estavam tendo acesso ao interior da pirâmide, e o cara lá do Egito falou, cara, ninguém tem acesso ao interior dessa pirâmide. Eles não falaram isso nas 4 horas de apresentação, tá bom? Entendeu? Então, mas o lance é esse aí. Essa é a imagem do radar, do satélite. A partir dessa imagem, os caras interpretaram aquele desenho das colunas. Você falando assim, achando engraçado, todo o trabalho através de radar é feito através de interpretação de imagem. Todo o trabalho. Não é porque você não consegue ver, não entende, não sabe interpretar, que os outros também não sabem, Sérgio. O pesquisador não sabe. É a mesma coisa que te dá uma radiografia para você, você não vai saber interpretar o que tem na radiografia. Na radiografia do corpo humano mesmo. Um médico. Só o médico consegue interpretar. Você não sabe nada, por isso que você não consegue interpretar. Coluna com a eu achei que tinha um... É foda, né? Agora veio o gênio, né? Ou inteligência limitada. O nome, inteligência limitada. Né? Um bom trocadilho aí pra você. Veio o gênio agora. Agora eu não tô vendo nada, né? É a mesma coisa falar, tem um câncer aqui, nesse ultrassom. Você não consegue ver, cara. Você precisa ler o laudo técnico. Negócio super... Mas você falou que ninguém tem acesso, mas o MrBeast tem, né? O MrBeast tem. Cara, ele alugou lá. Alugou, né? Mas era... Tipo, agora é Airbnb, as pirâmides. Mas você viu que é só de madrugada que ele gravou, né? Da pirâmide, Mas eu acho que essa aqui não, porque essa aqui é Kefren. Eu acho que ele entra na outra lá. Ele entra numa, ele acha que ele entra. Uma dessa aí. Mas por acho que é de Kelps. Não sei. Acho que é de Kelps que ele entra, que é de Kelps, ela tem uma... Agora de Kefren, essa aqui é de Kefren, né? Sim. O pessoal entender, é uma das pirâmides, não são todas também. Então, cara, o negócio é o seguinte, o dado é esse aí, e desse dado que você, ninguém vai ver nada nisso aí, você não vê nada. Não consegue interpretar porque não sabe interpretar dado de radar. Você não sabe. É por isso que você não consegue interpretar, não consegue ver. Mas se você colocasse todas as radiografias que foram apresentadas, você ia conseguir perceber. Assista a minha live. Você vai ver que lá foram apresentadas todas as radiografias. Não tem o que você me falar que você tá vendo uma bobina aí. Nenhum pilar, nem nada, né? Que bobina? São torres cilíndricas. Inclusive, ele usou como exemplo uma torre que existe na Itália, por exemplo. Nada do que você está falando de bobina. O que é isso, gente? Bobina? Tá aparecendo lá o astronauta, o senador astronauta falando batata da perna. Então, isso aqui é uma imagem de sensoriamento remoto, cara. Imagem de sensoriamento remoto, você tem que saber interpretar ela. Então não é qualquer coisa que você sai, não faz um desenho aí e posta. Mas isso, ele pega o quê? Ele pega cara, buraco? O que ele pega é o seguinte, ele pode pegar buraco, porque a outra vez que eles passaram o radar, eles conseguiram descobrir as câmeras. Então a câmera é um buraco. O cara, na apresentação, que eu assisti a apresentação... Daí os mesmos caras fizeram uma pesquisa antes, daí vale. Só porque eram câmeras dentro da pirâmide. Agora, quando vem algo extraordinário, não vale mais. Eles não sabem mais interpretar, são os idiotas, né? E quem sabe interpretar é ele. Olha, vergonha, gente, sério. Toda, ele fala que essas colunas estão ocas, por isso que eles conseguiram ver através... Não fala que as colunas estão ocas. Eles falam de uma rede de escadas. Através do radar. Então o radar é bom, onde tem um vazio, o radar pega. Entendeu? Então as colunas estariam ocas. Mas isso nenhum lugar mostrou também não, tá? É só você ver a apresentação do cara lá falando. Como assim? O cara fica 1h30, 1h40 apresentando a palestra dele, explicando como funciona o SAR, como funciona essa técnica que ele utilizou e patenteou, como que foi feita a interpretação. Olha, é inacreditável, gente. Então assim, cara, provavelmente, cara, não deve ter nada embaixo dessa pirâmide, tá? Provavelmente não deve ter nada. O pessoal lá no Egito um buraco, tá pistola. Um reservatório de alguma coisa? Água não pode ser? Água não pode ser, porque a água teria uma assinatura muito específica. Agora ele tá pousando de entendedor. Esse tipo de pesquisa. É lamentável, gente. É isso. Lamento muito, sabe, que as pessoas se informem por isso, que as pessoas que têm grande repercussão têm a mínima responsabilidade, sabe? Radar, eventualmente a própria massa da pirâmide, de alguma forma... Às vezes pode ter formado o terreno ali e tudo, entendeu? Falando um pouquinho sobre
o tipo de tecnologia, né, que é o radar SAR. Agora ele é vem, leitura saiu o gênio, saiu da lâmpada. Olha lá. sintética. Ele funciona muito bem para 2, 3 metros embaixo do solo. A gente não consegue ir embaixo do solo com satélite, mas assim, seria o sonho de toda mineradora do mundo se eu conseguisse simplesmente mapear ou das... Ah, então como eles conseguiram tirar essa imagem de 600 metros abaixo do solo? Hein, gênio? Como que foi feito isso? Se não dá para fazer uma leitura. Petroleiras. Claro. Isso não acontece. Você tá dizendo que é falsa a imagem? Então. Verdade é o que você tá falando aí, entendedor. Apareceu aí, gênio, saiu da lâmpada. Então assim, o radar, ele consegue ver, se muito, 2, 3 metros embaixo do chão. Só que quando você começa a jogar uma onda muito longa, então uma onda de baixíssima frequência, ela consegue ir mais longe, ela vai um pouquinho mais longe. Só que a resolução é muito baixa. Então quando você olha para essa figura, não tem resolução, você não sabe o que está acontecendo aí. Provavelmente eles jogaram uma onda bem baixa aqui, chegou esse resultado, que eles nem publicaram, até onde eu sei. Não publicaram. Eles só falaram nesse canal aí, gente. Não publicou, já era, bicho. Não publicou, não vale, é mentira. Olha o sofisma, cara. Se não publicou, não existe. É mentira. Tecnologia. Então, para a luz da ciência, não tem muita relevância. Luz da ciência não tem relevância. Obrigado por falar isso. Da tua ciência com cifrão, né? Não tem relevância alguma daí. Esse achado não tem relevância, a luz da ciência. Isso que a gente está vendo aí, na verdade, porque provavelmente não tem uma resolução suficiente para tirar a informação certa disso, né? Exatamente. Não tem absolutamente nada, na verdade, né, cara? Aí Quer dizer, ele não sabe interpretar o dado, a radiografia. Ele diz que não tem nada. Cara, nem um pesquisador lá do Reino Unido disse isso. Ele só disse que tinha que ter calma para fazer uma comparação de dados. Para que fosse aprovado pelos pares. Nem ele, por jornais ingleses, falou uma coisa dessa, que provavelmente não tem nada. Nem o mais cético lá na Inglaterra. um dos pesquisadores lá famosos do Egito... Ele tem que entender que quando ele fala isso, gente, é para muita gente. Olha o público desse vídeo, 2,3 milhões de visualizações. Eu não tenho o menor interesse nesse negócio, isso ficava aparecendo para mim toda hora. O YouTube precisa explicar, esses caras têm algum contrato com o YouTube, o que acontece, né? Que os vídeos dessas pessoas têm tanta relevância, sendo que eles nem são especializados no que eles estão falando, eles nem sabem. É uma conversa de boteco, gente. Ele até falou assim, cara, a gente precisa que você publique pra gente ter acesso aos dados, porque hoje para publicar você tem que mandar os dados, e aí esses dados são revisados, é o famoso revisado por pares, entendeu? Sim. Então, O revisado pelos amigos, né? Pelos pares. É o joguinho de cartas marcadas, né? Esse a gente conhece muito bem, esse joguinho aí já. Essa sim, não tem o menor valor científico e vai ser revisado pelos pares já, mas já está sendo julgado antecipadamente, né? Por vocês. Já está condenado. Vocês levaram aí milhares de pessoas à ideia de que não tem nada. Dissessem que não sabem. Eles falaram isso, aquilo, mas ainda não foi revisado pelos pares. E não julgassem, né? A gente não sabe do que está falando. Então não vai ser só uma pessoa que vai interpretar, vai ser um conjunto de pesquisadores que vão interpretar e vão chegar na conclusão. E uma outra coisa que ele falou, esse cara mais sério aí, esse egiptólogo, né, que a gente chama egiptólogo, acho que chama, né, o cara que estuda lá. Por que os outros cientistas não são sérios? Só porque eles fizeram a pesquisa e encontraram uma anomalia desse tamanho, eles não são sérios. Eu espero que muitas pessoas acordem com esse vídeo aqui para ver o que é essa revisão pelos pares, o que são esses influencers científicos. Especialista do Egito. Ele falou o seguinte, a pirâmide tá lá, a gente tem uma vantagem muito grande, que a gente pode escavar e tentar ver se existem essas coisas, entendeu? Então, estão pensando em algum plano, mas aí o pessoal é um setor lá específico do Egito que cuida das pirâmides, que eu não sei qual é, tipo como se fosse um ministério e tal. Os caras falam, cara, ninguém vai mexer nisso aí não, porque não tem nada ali embaixo da pirâmide, não. Daí é normal, né, Sérgio? Tá tudo certo. Tem um sítio arqueológico que não pode escavar. Não, o que você vai falar de um cara que acredita na Apollo 11, né, velho? É isso. Sem comentários. Ele acha normal isso, sítio arqueológico. As construções antigas mais famosas do mundo que não pode escavar. Isso é normal. Aí o pessoal da conspiração fala, lá, ó, não querem deixar mexer, entendeu? Então, assim, mas... Engraçado, né? Não tem nada nisso daí.
Isso daí é normal, tá dentro do esperado. Esse dado é exatamente isso que o Lucas explicou, cara. Quanto mais longa a onda, menos resolução você tem. Então, como que você sai fazendo uma interpretação e coloca a bobina e coloca aquelas espirais em volta, cara? Um negócio nada a ver, entendeu? Então, Mas qual seria a tecnologia melhor sem precisar escavar pra ver se tem alguma coisa lá? Ele Esse sabe, ele é um LiDAR pesquisador, né? Ele sabe. ou LiDAR? Não, o LiDAR, ele não superfície. consegue. O LiDAR, ele na não consegue. superfície. Pra ver se tem alguma coisa lá. Esse LiDAR ou LiDAR? Não, o LiDAR, ele na não superfície. consegue. O LiDAR, ele consegue pegar a superfície com muito detalhamento. É. Então, ele consegue mapear o relevo perfeitamente. Mas você quer Mas não ir consegue ir profundo. profundo só SAR, que é essa tecnologia de abertura de radar sintético. Profundo só o SAR. Mas não era só 3 metros. Ou que não dava. É uma incoerência total isso, né? Os caras têm uma foto de 600 metros do subsolo. A foto, a prova, né? Que faz a leitura. E o cara tá falando que não faz, agora fala que é profundo. É um gênio mesmo, que saiu da lâmpada aí. Agora, tem um radar terrestre chamado GPR. GPR é muito usado para achar buracos, por exemplo. Eu falo pro pessoal que eu fui um dos primeiros a usar o GPR no Brasil. A gente fez um projeto, a gente tinha uma empresa júnior lá no IAG, na USP. Sim. Sabe qual foi o nosso projeto? O quê? Achar os túneis dos presos no Carandiru. E essa pesquisa é boa, hein? Olha Olha só, essa pesquisa é válida, muito boa. Os túneis do Carandiru. É ciência. Incrível. Olha, parabéns por essa pesquisa. Realmente mudou a face, né, da história do Brasil, tudo isso. Que orgulho. O GPR, que é um Ground Penetrating Radar. É. Qual que é a diferença? O satélite que tá lá em cima, que o Lucas tá falando, a onda tem que viajar tudo e depois Bate voltar. e volta. Esse radar, não, a gente anda com ele no chão aqui. Ele chama GPR. Tem alguns rovers que tem, né? Estão levando GPR hoje pra Fica Marte e tal. na parte de baixo do carro. Tem que ficar próximo, tem que ficar próximo do solo. Tá. Ele tem que ficar colado no solo e aí você vai. Só que ele também não tem uma penetração muito grande. É. Ele é bom pra 30, 40 metros, Tá. coisa assim. Dá pra usar ultrassom também. Quando você tá em contato com a superfície, vai que é uma beleza. O problema é vencer a atmosfera. Então, pra atmosfera que funciona bem, é radar. Radar é ótimo, porque, por exemplo, o dia tá nublado, você consegue detectar o que tá acontecendo no solo usando radar. E o Brasil tem 2 satélites de radar. Então a gente comprou isso não há muito tempo e a gente está usando para monitorar a Amazônia, por exemplo. Então, e falando em Amazônia, sempre vem essa história de que existiam pirâmides lá ou tem rastros de civilização ou de cidades. É real isso ou não? Isso Agora, vamos ver o que o Sabe Tudo vai falar aí. Vamos lá. é real e essas foram descobertas É com real? o LiDAR. Então, Que bom. Não, por isso que eu eles perguntei. depois passaram o SAR E depois também. passaram o SAR Você- também. O que acharam? Vias, estradas, alguma coisa que meio... Isso aí é um negócio famoso, cara. A Amazônia inteira, não só a brasileira, mas toda a Amazônia, principalmente na Bolívia, né? Então já descobriram Olha. restos de cidades, pirâmides, A entendeu? Amazônia inteira, não só a brasileira. Restos de cidades. Olha lá, hein? Céticozinho, né? Vindo pro nosso lado aqui. Caramba! Vamos ouvir de novo. Um negócio famoso, cara. A Amazônia inteira, não só a brasileira, mas toda a Amazônia, principalmente na Bolívia, né? Então já descobriram restos de cidades, pirâmides, entendeu? Porque lá no México aconteceu muito isso. Os caras estavam no meio da floresta, de repente tinha Ou inteligência limitada? Não foi no México, foi na Guatemala. Tá? uma parada coberta com vegetação. Os caras, pô, uma pirâmide. Porque não era assim no Isso aí. passado, talvez. Na Amazônia descobriram várias. Tem pessoal que estuda isso aí, a América pré-descoberta, né? Nossa. Esse meu cara não tem o menor dedo. O pessoal descobriu isso aí lá. América pré-colombiana. Sérgio. É isso que dá, cara, você se colocar a falar do que você não sabe. Tem pessoal que estuda isso aí, a Pessoal que estuda América isso aí, ó, pré-descoberta, né? Sei. Que a gente fala antes de 1500. pré. E o pessoal que estuda isso fala que chegaram a viver muita gente ali naquela região da Amazônia. Tinham cidades organizadas e tudo. Aí você pega lugares Por que famosos, não, né? não transforma num sítio pra visitação, alguma coisa? Porque é lá no meio da Olha só, Amazônia, né? inteligência limitada. Pareceu a inteligência dele? Por que não transformam no sítio, né? Por que na Amazônia brasileira não pode? Devastar tudo, É. porque ela tá coberta com não sei quantos metros. Então a desculpa é ambiental, é isso? Vai ter que devastar toda a Amazônia para fazer o sítio arqueológico. Entendi. Por isso tem que ter muito cuidado, né? Porque é fácil queimar a Amazônia, desmatar toda a Amazônia, porque é uma florestinha, né? É o meu quintal, que é uma mata ciliar, né? Porra, Imagina, vegetação que vai caindo. Você já foi no meio da floresta amazônica? Eu já fui. Cara, é absurdo de como é denso aquele negócio pra você andar lá dentro. E é úmido, né, cara? Um negócio de até pra respirar é difícil. Mas você sabe que México, Egito, os caras descobrem pirâmide até hoje, né? Porque muita É conversa de boteco. É inacreditável. É assim que vocês se informam. É isso que eu não me conformo, sabe?
a forma que as pessoas se informam aqui no Brasil. E tem muita gente que vem aqui no canal e fala, por que você não vai nos podcasts, não sei o quê. Cara, olha isso, velho. Conversa de boteco. Sem nenhuma profundidade, sabe? Uma coisa cheia de opinião. Opinião rasa. É lamentável, de verdade. As pirâmides estão soterradas. E aí... Lá no México ainda tem coisa pra discutir. México e América Central, né? Cara, não posso te garantir que ainda tem coisa, mas assim, 20 anos atrás pra cá descobriram coisa ainda, entendeu? E no Egito também descobrem. Acabaram de achar um túmulo de um rei, né? No ano passado. Uma coisa super recente. O primeiro túmulo. De alguma outra construção. De um rei mais conhecido como Faraó, né? Gênio. Tava super escondido, né? E aí o último que tinham achado real tinha sido o Tutankhamon. Isso. E agora acharam um super recente aí. Cara. E o pessoal usa essas técnicas todas, né? De acesso ao subsolo que a gente tem. Porque uma cidade vai sendo construída em cima de outra, né? Dominada, destrói, aí constrói por cima. A própria areia se move, né? Então você tem as dunas se movendo, e aí vai soterrando as coisas e desaparece mesmo, né? Então, falar aqui. Porque falaram... Meu Deus do céu. É isso que o pessoal tá revoltado. Porque falaram na apresentação que além do radar, os caras usaram scanners. E esses caras do Egito falaram, não usaram nada, cara. Entendeu? Não usaram absolutamente nada. Então essa que é... Mentira sua, Sérgio. Para de mentir, você não viu a apresentação. Deixa de ser mentiroso, cara. Que é a história aí da pirâmide. Esqueça isso aí da pirâmide. Se algum jornalzinho ou outro que você lê e falou isso, não foi dito pelos pesquisadores. Tem nada, deixa a pirâmide lá quietinha. Mas na Amazônia... Olha a inteligência limitada do Sérgio Sacani. Ele tá dizendo que não tem nada na pirâmide. Como ele sabe? Provavelmente das profundas pesquisas dele sobre... lá no Planalto de Gizé. Não encontraram pirâmides ainda. Encontraram na Amazônia boliviana. Na Bolívia. E eu já vi explicação sobre isso. Por que em vários locais... Boliviana no Paraguai. No mundo, o formato de pirâmide. Eu vi explicação sobre isso. Por que em vários locais no mundo, o formato de pirâmide? Porque é o mais fácil de construir. É a primeira ideia que viria de uma base grande. Na boliviana. Na Bolívia. E eu já vi explicação sobre isso. Boliviana do Paraguai. Em vários locais no mundo, o formato de pirâmide. Porque é o mais Agora fácil vem de construir. a maior pérola, eu acho que desse vídeo, viu, gente? Por que tem... Eu vi alguém comentar no canal. Vamos ver isso aqui ao vivo. Vamos ver. Por que tem pirâmides no mundo inteiro? Formato de pirâmide. Porque é o mais fácil de construir. É a primeira ideia que viria de uma base grande e vai afinando. Porque é curioso, né? É curioso. Que é o formato de pirâmide em povos que não se conectavam, né? São pirâmides um pouco diferentes, né? Mas não deixa de ser pirâmide, né? Tem formato. Mas é que os caras tentaram construir alguma coisa alta, como ele caía. Aí falaram, vamos aumentar a base e vamos diminuindo aos poucos e ver até onde a gente chega, né? Ou seja, ele acabou de falar aqui, gente, que tem pirâmides no mundo inteiro porque é fácil de fazer pirâmide. Não conseguiam fazer outra coisa. É impossível isso, cara. Inacreditável. Você que é arquiteto, engenheiro, deixa um comentário aqui. É inacreditável uma coisa dessa. E uma conversinha assim, né, toda calculada. Você pode perceber, essa pergunta assim, foi toda calculada porque o apresentador não sabe nada desse assunto. Tá na cara que ele não sabe nada. Né? Eles combinaram essa conversinha aí. Para vir com essa pérola, né? Você já viu as primeiras pirâmides mais antigas egípcias? Não. Como que era? Tudo torta, desmontada, é sério. As pirâmides egípcias mais antigas, tudo torta. Então foi um teste, né? As pirâmides de Gizé, elas surgiram depois de muitos testes, é isso que eles falam. É a ideia dentro do evolucionismo cultural. A teoria da evolução, quando migrou para a história, para a arqueologia, é um caos, né? Eles ficam propagando isso por aí. Mas tá bom, vamos supor que isso tem alguma lógica, ok? E nos outros lugares, cadê os testes? Hein, gênio? Onde estão os testes no México, na China e nos outros lugares? Sei lá, são dezenas e dezenas de lugares em todos os continentes que tem pirâmide. Onde estão os testes? Agora, existem muitas pesquisas que dizem que essas pirâmides do Planalto de Gizé são as mais antigas, de uma outra humanidade. É o que você aprende aqui no canal. Existem muitas evidências disso. E essas pirâmides não são túmulos. E nunca pertenceram a Kefren, Quéops e Miquerinos. É que nós não temos como dar outro nome aqui. Cara, pra chegar nas 3 conhecidas de hoje, os caras passaram. Tem 3 conhecidas hoje em dia. Acabou de falar das pirâmides do mundo inteiro. Olha o exemplo que o cara deu, gente. E nos outros lugares, cadê os testes, amigo? Centenas e centenas erradas. Conversa de boteco. Não é perfeitinha. Desmoronou com o tempo. Cara, olha que legal. Então eles foram aperfeiçoando a técnica ao longo dos séculos, né? Porque a gente tá falando de várias dinastias aí. Tem um meme, Isso, foi uma evolução. Que nem o homem viu do macaco.
foi uma coisa evolutiva, entendeu? Primeiro eles ficaram tentando fazer a pirâmide lá, até sair aquelas construções monumentais. Foi isso mesmo. Com a população imensa que tinha o Egito na época e tudo mais, né? Eles estavam testando. E em outros lugares do mundo já nasceram sabendo, né? Como fazer a construção. Parabéns aí. Um belo argumento. Eu vi que eram uns caras tendo um puta trabalho pra construir uma pirâmide e o cara orgulhoso. Um dia o pessoal vai lembrar disso aí. Aí os caras, assim, alienígenas. É isso aí. Aí os caras fizeram isso, os manos, os caras. Falou pra É gente, isso. olha o que a gente conseguiu. Aí no futuro os caras, foi a alienígena que fez, né? Não, essas mesmas da Amazônia, o pessoal. palhaçada, Como é que é? que Ratanabá, palhaçada. né? A pessoa Ratanabá que fala que Ratanabá é o ouro que tá lá escondido. Ratanabá é engraçado, né? Isso, o cara fica assim, ó. Daí tudo bem. Daí é legal, vocês são ótimos. Perfeitos. E tal, né? Que aí tá, não só ouro, mas tecnologia, tudo bem, que aí foram os alienígenas que deixaram. Mas não, mas a Amazônia tem muito. Eu tô te perguntando se você tá de batom. Eu? A boca tá Tá vermelha? de batom? Não, tô não, tô não. Você viu essa? Essa daí, Lenin? Tá fazendo... É uma pirâmide toda esquisitona, tá vendo? Então, tá vendo? Eles vão fazer. Eu acho que a ideia deles era fazer tipo um prédio. Então começou no Egito. Aí devia cair esse negócio. Aí Eu sei lá. acho, é isso mesmo, Sérgio. Daí todo mundo aí, ó, tem 1 milhão de pessoas acompanhando ele, e vai falar, é isso! Porque ele acha. Por que o cara não fala assim, puta, eu vou ficar quieto, eu não sei sobre esse assunto, não sei falar sobre isso, eu não entendo nada disso, vamos respeitar a pesquisa do par aí, não respeitam os pares? Não, se as pessoas descobrem algo extraordinário, já não são mais pares, eles já são párias, né? Tá, vamos aumentar a base, vamos Bom, diminuir. depois de falaram que o Sérgio tá de batom e tal, não tem mais o que a gente falar. Se você for assim, você quer deixar de ser assim, passar vergonha, né, que nem nós vimos agora, assine a revista Enigmas, tem conhecimento, tem muitas matérias sobre o Egito, vai ter uma matéria importante. Assine a revista Enigmas que você vai deixar de ser assim, se você for assim, se quiser deixar de ser assim. Mas eu sei que a maioria do meu público, né, o pessoal que assiste aqui o canal, não pensa dessa forma. Então, mesmo assim, apoie o trabalho para que a gente continue, né, mostrando toda a mentira que está por trás da história oficial e combatendo, fazendo bom combate, o combate de argumentação, combatendo a mentira. Uma das formas é a forma que foi feita aqui nesse vídeo, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar um like, de compartilhar e se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.